1972, o prefeito de Paraíba do Sul, senhor Nelson Aguiar, e seu secretário de turismo, Ronaldo Rocha Borges, resolveram pesquisar a fundo uma história que a tradição sul-paraibana repetia: o sepultamento de um dos membros do Tiradentes em Cebolas. Conseguiram encontrar no livro de tombo da Igreja de Santana de Inconfidência um relato dos fatos acontecidos em abril de 1792. Este documento confirmava o que a tradição oral relatava. Nelson Aguiar e Ronaldo Borges foram em busca das provas materiais, isto é, foram procurar o que tivesse sobrado do corpo de Tiradentes em terras sul-paraibanas. Encontraram mais que isso. Não só os ossos do membro enterrado, como também, ao lado deles, a pedra da sepultura de Dona Ana Mariana Barbosa de Matos, aquela que corajosamente tirou a parte do corpo que estava exposta e a enterrou em sepultura digna e cristã. Chegamos ao ponto culminante deste nosso documentário sobre o Caminho do Ouro. Aqui nessas terras é que em 1972, após algumas escavações, após muitas pesquisas, o prefeito da época, senhor Nelson Aguiar, conseguiu encontrar o local exato onde teria sido enterrada a perna de Tiradentes. Alguns dizem o braço, outros dizem a perna, mas o importante é a localização histórica. Aqui morava a mãe do capitão Tiramorros, Dona Ana Mariana Barbosa de Matos. Ela dava abrigo aos inconfidentes, ela era amiga de Tiradentes. Aqui era o centro de Cebolas naquela época, em 1792. A casa de Dona Ana Mariana ficava aqui por perto. E perto da casa, o cemitério, que hoje não existe mais. Depois de pesquisar bastante, foi encontrado finalmente o local do antigo cemitério, que é ali. Hoje é uma propriedade particular. Encontraram ali um lugar onde teria sido, além do cemitério, a igreja, com um altar dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Muita gente fazia confusão porque todos sabiam que essa perna de Tiradentes teria sido sepultada embaixo do altar de Nossa Senhora do Rosário. Mas como era possível se a protetora de Santana, de Cebolas, era Santana? Então foi pesquisado e descobriram que não havia ainda aquela igreja de Inconfidência lá no centro. O que havia era uma capela com um altar dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Tiradentes teve sua perna exposta num caibro ou num mastro aqui. Passado alguns dias, Dona Ana Mariana, acompanhada de um escravo, de seu irmão Paulo, que era capelão, e ainda de um de seus filhos, talvez o nosso capitão Tiramorros, saíram de madrugada e recolheram aquela perna de Tiradentes que estava ali nesse espetáculo fúnebre exposta à população. Eles pegaram a perna de Tiradentes e enterraram sob o altar da igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. E nunca mais se falou no caso. Me perguntaram como é que se comprova que era a perna de Tiradentes. Os dados históricos, as evidências históricas comprovam. Porque, além de um simples osso de perna, havia ao lado o túmulo de Dona Ana Mariana Barbosa de Matos, que está lá no Museu de Inconfidência. O túmulo todo escrito, lavrado na pedra. Isso é o que nós não podíamos deixar de mostrar a vocês. É o final do nosso compromisso de mostrar a vocês o caminho do ouro que passa por nossa região.
Em abril de 1792, foi assinada pela Rainha de Portugal, Dona Maria I, chamada a Louca, a sentença dos Inconfidentes de Minas Gerais. Entre todos os réus, o único condenado à forca foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Este documento, que consta de mais de 50 páginas, encontra-se no Museu de Tiradentes, em Ouro Preto, e de lá extraímos o seguinte trecho: e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde, em o lugar mais público, dela será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma. O seu corpo será dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e das Cebolas, aonde o réu teve as suas infames práticas. Em 21 de abril de 1792, um sábado, logo após a Semana Santa, esta sentença se cumpriu. Tiradentes foi enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, hoje Praça Tiradentes. Joaquim José. Quando fizemos o primeiro programa desta série do Caminho do Ouro, nós iniciamos dizendo o seguinte: a história que os bancos escolares ensinam é mostrada em livros cheios de datas e palavras difíceis. Aprendemos a conhecer a vida dos nossos personagens como figuras que só estão ali, nas páginas do livro. E nestes livros aprendemos que temos que decorar os feitos e as datas de umas pessoas que ficaram apenas na nossa lembrança. Mas estas pessoas existiram de verdade. Foram gente como nós. E se você não sabia que nossa região é cheia de histórias, ficou sabendo agora que essas histórias contam com muitos dos personagens que conhecemos dos livros escolares. Encerramos aqui, em Inconfidência, o nosso passeio pelo Caminho do Ouro. O Caminho do Ouro, que começa na região de Diamantina e termina no Porto da Estrela, em Magé, tem 1.632 quilômetros. E destes 1.632 quilômetros, mostramos a vocês apenas 77 quilômetros e meio. Começamos em Simão Pereira, lá no cemitério da Rocinha da Nega. Passamos pelo Registro do Ouro, pela Ponte do Paraibuna, passamos pelo Museu Rodoviário, pela Escola Coronel Antônio Peçanha, Fazenda Santa Clara do Paiol, Limoeiro, Bairro do Lava-Pés, Palacete Barão Ribeiro de Sá, Palacete de Tiradentes, passamos pela Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo, pela Ponte de Paraíba do Sul e viemos seguindo, caminho afora, Pedra da Tocaia, Rancho Queimado, Queima-Sangue e, finalmente, Inconfidência. Para fazer esse trabalho, nós contamos com muitos amigos. Amigos que são como irmãos. Agradecemos, em primeiro lugar, aquela pessoa que mais nos estimulou nesse trabalho, a nossa amiga Regina Cascão. Regina esteve presente no primeiro programa e ela foi uma das maiores estimuladoras para que nós pudéssemos realizar isso que é um sonho. É fazer com que você, que está ouvindo, que está vendo o nosso programa, se orgulhe da sua terra, para que você entenda o quanto a sua terra é preciosa, você entenda o quanto a sua terra fez parte da história do nosso país. Muitas outras pessoas nos ajudaram. A professora Denise Visconti Novaes, as professoras da Escola Coronel Antônio Peçanha, as professoras da Escola Bezerra de Menezes, onde foi a casa do 2º Barão de Palmeiras. E tantos outros, os nossos amigos genealogistas esparramados por esse Brasil e por esse mundo afora.
Todos eles nos ajudaram. E a todos vocês nós agradecemos. Agradecemos principalmente a paciência da nossa diretora e do nosso câmera, que nos ensinam diariamente e que puxam nossa orelha quando fazemos alguma coisa errada. Encerramos aqui esta primeira parte do Revendo a História. Um dia voltamos, não sabemos quando. Até breve. Eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.